damos graças, ó Pai, por esta noite, Senhor. Pedimos que o Senhor continue falando, ministrando ao nosso coração através da Tua palavra agora, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha trazendo entendimento, ó Deus, à nossa mente. Que o Senhor faça com que essa palavra, Deus, entre na nossa mente, desça para o nosso coração, ó Pai. Para que nós entendamos, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, Pai. E acima de tudo, Senhor, venhamos, ó Deus, praticar essa vontade no nosso dia a dia. No nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Vocês que estão com a Bíblia e querem acompanhar, eu gosto muito de ir falando e meditando ao mesmo tempo, explanando a palavra do Senhor. Não vai ser longo, tá? Mesmo porque, né, é um culto informal, com muitas oportunidades. Abra em Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Capítulo 3. Você pode também deixar a sua Bíblia aberta aí. A gente vai lendo e meditando juntos no que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Atos, no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos aí, depois de João. Atos, capítulo 3. Capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até o verso 10. Nós vemos aqui, irmãos, um milagre. E nós vemos aqui esse milagre. Foi o primeiro milagre após a ascensão de Jesus. Foi o primeiro milagre após Jesus ter ressuscitado, ter sido crucificado, ressuscitado. Depois de 40 dias, ele subiu aos céus. Mas ele deu uma promessa para os seus discípulos. E essa promessa, ela se cumpre até hoje nas nossas vidas. Ele falou: vocês vão permanecer aqui em Jerusalém, vocês vão receber o poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em todos os confins da terra. E eles obedeceram aquela voz, permaneceram ali, e aquela profecia se cumpriu naquele momento, né? Ou seja, logo após, né, alguns dias no Pentecostes. Mas essa profecia, ela se cumpre até hoje nas nossas vidas. Até hoje, aqueles que receberam Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles têm o privilégio de receber essa promessa na sua vida, de receber esse poder, esse batismo com o Espírito Santo. Então, este milagre foi o primeiro milagre
que os apóstolos fizeram após a descida, após o batismo do Espírito Santo. E depois desses, muitos outros vieram. Mas o que tem para nossa reflexão aqui é que eles foram ao templo na hora de uma oração. Tinha oração, tinha momentos de oração. E pelo que eu sei, essa família tem momentos de oração. Pelo que eu sei, essa família tem princípios de oração. Tem campanhas de oração. Quando alguém está em dificuldade, elas se unem em oração. E a oração faz muita diferença na nossa vida. A nossa vida com Deus é uma vida diária de oração. E isso é muito importante. Aqui eles subiam ao templo. Em outro texto, mais um pouquinho anterior, no capítulo 2, fala que todos os dias eles se reuniam em oração. A oração é muito importante na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, mas também no nosso dia a dia. E aqui fala que na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, eles tinham esse momento reservado para buscar a Deus, para orar a Deus, para entrar em comunhão com Deus. E nós precisamos ter horários de comunhão com Deus. É importante que no nosso dia a dia a gente busque a face do Senhor. Verdade. E outra coisa que me chama a atenção neste texto também é que existia um homem coxo de nascença, deficiente. Ele já nasceu com aquela deficiência. E aqui fala que todos os dias eles o levavam este homem até a porta do templo para pedir esmolas para a sua sobrevivência. Provavelmente, este homem já tinha visto Pedro, já tinha visto João algumas vezes. Mas o texto fala que, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Talvez ele já tivesse feito isso antes. Aqui fala que ele implorava. Talvez ele já tivesse pedido e não tivesse recebido antes. E ele não desanimou. Ele continuou pedindo. Agora até mais intensamente, porque aqui fala, implorava a eles que dessem uma esmola. Quando a gente implora algo, a gente provavelmente já pediu. A gente já falou algumas vezes, mas não fomos atendidos, não fomos ouvidos, não fomos vistos. E aí insiste. Muitas vezes a gente insiste, né? E aí a gente chega às vezes até a implorar. Foi isso que esse coxo fez quando viu Pedro e João. Ele chegou a implorar a eles uma esmola. E quando ele fez isso, talvez com mais veemência, né? Aí ele chamou a atenção de Pedro. No verso 4 fala que Pedro olhou e João também olhou para ele. Muitas vezes é preciso fazer assim diante de Deus. Às vezes precisamos clamar, orar e orar, para que o Senhor ouça, para que o Senhor olhe para nós. Mediante uma dificuldade, mediante um problema, é aos pés do Senhor que nós temos que ir. É aos pés do Senhor. E aqui fala que quando Pedro olhou para este homem, o milagre começou a acontecer. Quando Jesus olha para nós, quando Jesus olha para o nosso problema, olha para a nossa necessidade, entra em nós e vê mais íntimo no nosso ser, onde ninguém mais vai. E às vezes onde ninguém mais sabe o que se está passando. Mas pode ter certeza que o Senhor, Ele tem condições de ir. Ele vai onde ninguém mais vai. Ele penetra onde ninguém mais vai. E nesse momento o milagre começou a acontecer na vida deste homem. Porque ele conseguiu atrair para si, atrair para o seu problema, atrair para a sua dificuldade, para a sua necessidade, o olho de alguém que tinha Jesus
Cristo, que alguém que tinha o poder de Deus na sua vida. E aí, ele fala no verso 5, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Muitas vezes a gente pede tantas coisas, não é verdade? Às vezes a gente pede, às vezes até mais do que o necessário, ou às vezes a gente pede coisas que talvez não sejam tão significativas e tão importantes para nós. Às vezes a gente pede coisas que é para nossa sobrevivência, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus tem algo muito maior, que as bênçãos de Deus são bem maiores do que aquelas que nós pensamos ser, do que aquilo que nós pedimos. O que Deus tem para nós é maior. O que Deus quer é que a gente consiga ir além. Muitas vezes a gente pede aquilo como este coxo para a sua sobrevivência, para a sua necessidade humana, física, terrena. Mas o que Deus tinha para ele era maior. E o que Deus tem para mim e para você é maior. Amém. É para a gente conseguir ir além dos problemas, além das enfermidades, além das dificuldades, além da ansiedade. Hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade muito ansiosa. É o mal deste século. Muito se fala em depressão, mas o que é a depressão senão a ansiedade? É a ansiedade que causa a depressão. Então nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E o que o Senhor ia realizar agora, além, era muito além do que aquele coxo estava pedindo. E ele fala então para ele, olha, no verso 6, eu não possuo o que você está pedindo aqui no momento. Eu não tenho a moeda, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro neste momento para te oferecer. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda. Aleluia. Aleluia. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. Aleluia. Nunca duvide. Nunca duvide. Possa até passar pela sua mente que seja difícil, que está sendo difícil. Mas no nome de Jesus há poder. Aleluia. Isso é a palavra do Senhor que diz, não sou eu que digo. É a palavra do Senhor que diz que no nome de Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, tudo. Ele não fala algumas coisas. Vejam bem, ele não fala só isso, só aquilo, só nessa área, só nessa outra área da sua vida. Ele fala tudo. A palavra de Deus diz que Jesus falou tudo que pedir a Deus em meu nome, crendo, recebereis. Existem princípios da palavra do Senhor que não mudam. Essa promessa do Senhor Jesus é um desses princípios, é uma promessa que se cumpre. Então eu tenho que, o quê? Pedir. A quem? A Deus. No nome de quem? No nome de Jesus. E o que mais? Crer. Tudo que pedir a Deus crendo no meu nome recebereis. É promessa. Se é promessa, ele é fiel para cumprir. Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia. E nesse momento ele cumpriu com essa palavra. Porque foi no nome de Jesus, foi na autoridade do nome de Jesus que Pedro falou para esse coxo de nascença. Levanta. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, como família, vocês têm feito essas campanhas de oração, têm exercido a fé, têm colocado diante de
Deus e buscado no nome de Jesus. E é isso que fez a diferença. É isso que faz a diferença. Amém? Então, aí ele continua. Olha só. Fala que ele tomou pela mão direita e o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro não só exerceu a autoridade no nome de Jesus para que aquele milagre acontecesse, mas Pedro também o levantou, pegou-o pela mão e o sustentou e o ergueu. Porque tem muitas pessoas que estão caídas, espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, estão caídas, estão prostradas. E quem o Senhor